Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e seja bem-vindo à nossa playlist A Física para o Estudante Apressado. Se você tem pressa em aprender física, se inscreva em nosso canal, pois todo dia estou lançando uma videoaula sobre todos os assuntos da física para que você conquiste sua vaga no vestibular. Bem, hoje nós iremos falar de óptica, cujo assunto é a reflexão da luz. O que é a reflexão? Bem, de maneira geral, para que você possa printar aí e ter o conteúdo completo, é um fenômeno ao qual a luz ela vem de um meio, incide em uma superfície refletora e retorna ao mesmo meio ao qual foi incidido. E aqui eu fiz então a ideia geral de como isso acontece em dois tipos de superfícies. Uma superfície plana e uma superfície curva. Note que esta reflexão ela vai acontecer, né, segundo um ângulo de 90 graus aqui, com este tracejado em azul que eu chamei, né, e na verdade é chamado de reta normal. Tá? Então, independente da superfície, nós temos essa como condição. Então, geralmente nós temos aqui um plano, uma reta tangente a esta superfície, quando curva, a tangente de uma reta, a própria, né, superfície reta que nós temos. E a ideia geral, então, é a gente avaliar esses dois fenômenos clássicos aqui, né, dessas superfícies em termos da reflexão. Note que uma propriedade importante que nós vamos ter está associada ao ângulo de abertura do raio com essa normal. Então a gente tem um ângulo de abertura aqui, chamado de I, que é o ângulo incidente deste primeiro raio, e é sempre entre a normal e este raio. E aqui nós temos o outro ângulo, que é o ângulo da reflexão deste raio. E a mesma coisa acontece na superfície curva. Nós temos o ângulo incidente e o ângulo de reflexão. Bem, então vamos escrever quem são todos esses elementos. O primeiro que nós temos aqui é este raio I, que é o raio incidente. Lembrando a vocês que nas nossas últimas aulas de óptica, né, a gente discutiu o que é um raio de luz, um feixe de luz, tá? Então a gente está trabalhando agora com raios de luz. Então eu tenho o meu raio incidente e o RR é o meu raio refletido. Então são duas terminologias que vão surgir bastante no estudo da reflexão. Bem, o que mais é importante? O N, que é esta reta normal, a gente simplesmente pode chamá-lo de normal. E o I e o R, vamos colocar aqui porque não sei se a imagem vai até embaixo aqui do meu quadro para você, mas este I é o ângulo de incidência e o nosso R, o ângulo de reflexão. Bem, estes elementos são importantíssimos para que você entenda todas as aplicações que nós teremos da reflexão da luz, tá? Então, grave bem esse quadro. A reflexão ocorre quando eu tenho uma superfície que divide meios e essa superfície é refletora. Aí entram as questões da reflexão pura que ela pode ter, mas a gente vai discutir em aplicações. E aí nós temos o raio incidente colidindo, né? Ele está ali incidindo na nossa superfície, refletindo o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e a normal, seja superfície reta ou superfície curva. E aí nós temos leis para reger esta reflexão. Agora, como tudo isso acontece? Verificado experimentalmente por meio de duas leis. A primeira lei diz o seguinte: o raio de incidência, o raio de reflexão e a reta normal, então está aqui
descrito quem são eles nos nossos elementos. É dito que eles estão no mesmo plano. Você pode encontrar a palavra coplanar. Então, este é a nossa primeira lei. O raio incidente, o raio refletido e a normal estão sempre no mesmo plano. Segunda lei diz o seguinte, que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. E isso é o mais importante no estudo da reflexão da luz. A gente tem que saber que o ângulo que ele tem em relação ao normal ao incidir no espelho é o mesmo ângulo que ele sairá ali, que ele será refletido. Tá? Tem que saber isso porque as nossas principais aplicações, né, a aplicação que nós temos são os espelhos. E a gente vai trabalhar com dois tipos de espelho, os espelhos planos e os espelhos esféricos. Então, esta ideia de que a primeira lei diz sobre os raios e a segunda, que é fundamental, sobre os ângulos, vai nos ajudar a construir imagens nos espelhos devido à incidência desses raios. Mas antes da gente ir para esta aula, que vai ser um outro encontro, vamos fechar aqui com um exemplo bem simples. Você pega alguns exercícios aí de vestibular e ele dá aqui uma figura. Note, vamos pegar aqui uma caneta, que eu tenho um raio incidente fazendo um caminho e colidindo, né? O colidindo, entendam que ele está simplesmente incidindo e refletindo com um outro espelho. De um espelho ele é jogado no outro e esses espelhos têm uma abertura angular entre eles. Quanto vale esse ângulo? Então a gente vai utilizar da lei da reflexão e da geometria. Por isso que a gente estuda a óptica geométrica. Bem, vamos fazer aqui de verde para poder chamar a atenção. Se este ângulo é 70, este ângulo está fazendo a abertura normal raio incidente ao nosso ângulo I. Portanto, aqui o ângulo R. Bem, já vou trocar, já vamos pôr direto, a gente já tem, né? Se incide 60, aqui também é 60. E aí, como você viu, que a normal com a superfície forma 90 graus, fica claro então a vocês que este ângulo que está aqui tem que valer 30 graus, já que 30 com 60 fecha 90. Portanto, internamente, aqui temos 30 graus. Tranquilos? Agora note que este 60 graus que está deste lado está com raio refletido. Então é o ângulo que nós temos de reflexão. Portanto, este ângulo que temos para cá é o ângulo de incidência. Pela segunda lei, eles são iguais. Então aqui também 60. Usando da regra que a normal com a superfície do espelho forma 90 graus, este ângulo aqui de fora, 30 graus, o ângulo aqui interna, 30 graus. E veja bem, nós temos um triângulo. E no triângulo, vamos escrever aqui, a gente sabe que a soma de todos os ângulos internos tem que dar 180 graus. Portanto, 30 graus mais 30 graus mais o θ tem que dar 180. Portanto, 30 e 30 é 60. Para chegar ao resultado de 180, o nosso ângulo θ, a abertura do espelho tem que ser 120 graus. Aí, esta é uma aplicação comum nos vestibulares. Eles colocam várias formas de associar os espelhos e você analisar os ângulos dos raios. Para isso, basta simplesmente saber que o ângulo de incidência é o de reflexão e que a superfície do espelho com a normal sempre 90 graus.
Bem, ficamos por aqui, né? Nossa primeira aula sobre a reflexão da luz. Nos nossos próximos encontros discutiremos um pouco sobre formação de imagens nos espelhos. Se você gostou de nossa aula, de nossa iniciativa, dê um joinha no nosso vídeo, deixe um comentário porque fortalece demais o canal e o YouTube reconhece um pouco do nosso trabalho, levando a mais pessoas que também têm pressa em aprender física. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva e ative os sinos de notificação para ficar atento a todo dia eu estou lançando aula. Bem, os aguardo em nossa próxima videoaula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.